E aí, pessoal, voltamos com a segunda parte da nossa aula com as dicas de estudo para as atividades 37 e 38. Nessa segunda parte, nós iremos estudar a fatoração de polinômios. Vamos lá, então? Fatoração. Fatorar é transformar uma expressão algébrica em uma multiplicação de fatores simples, certo? Então, dizemos aí que a fatoração ela é o processo inverso dos produtos notáveis. Enquanto lá nos produtos notáveis nós tínhamos aí produtos, multiplicações representando expressões algébricas, na fatoração já é o processo inverso. Nós temos aí expressões algébricas e queremos transformar essas expressões, fatorar essas expressões, colocando-as na forma de multiplicação de fatores simples. Então, estudaremos a partir de agora 5 casos de fatoração muito importantes para o desenvolvimento do cálculo algébrico. O primeiro deles é o fator comum em evidência, depois vem fatoração por agrupamento, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito e, por fim, soma ou diferença de dois cubos. Então, o primeiro caso, fator comum em evidência, como já foi dito, fatorar significa transformar uma soma em produtos de dois ou mais termos, E quando uma expressão ou polinômio, possui um fator comum em todos os termos desse polinômio, nós podemos colocar o termo comum em evidência. Nesse modelo de fatoração, nós temos que determinar o elemento comum aos termos que formam o polinômio. Vamos ver isso nesse exemplo bem simples. Nós temos a expressão AB mais AC. O fator A aparece nos dois termos. Este é o fator comum. A forma fatorada, ela é o produto do fator comum por uma expressão que é obtida dividindo-se a expressão inicial pelo fator comum. Vamos ver isso na prática? Então, nós temos aí a expressão 4A mais 2AB, Então, o termo comum desse polinômio é 2A. O 2, porque o 2 divide o 4 e o 2 ao mesmo tempo, é o maior número que divide 4 e 2 ao mesmo tempo. E a letra A, porque o A ele está se repetindo aí, nos dois termos desse nosso polinômio. Como é que eu faço para obter esses termos que estão aí dentro desses parênteses? Vamos ver aqui. Você vai dividir os termos, cada termo da expressão inicial, pelo fator comum que você identificou. Então, vou pegar o 4A e vou dividir por 2A, Fazendo isso, eu vou obter o número 2. Depois, vou pegar o 2AB e vou dividir por 2A também. Fazendo isso, eu vou obter o B, certo? Então, o fator comum, ele pode ser numérico, Então, o fator numérico deve ser o maior número que divide todos os coeficientes da expressão algébrica. Este número é o MDC entre os coeficientes. Então, no primeiro exemplo, nós temos aí 5U menos 10. Por que o 5 vai ser o fator comum nessa expressão? Porque o 5 é o maior número que divide 5 e 10 ao mesmo tempo. E os termozinhos que vem aí dentro do parêntese, a gente acabou de ver como é que faz para identificá-los, para descobrir. No segundo exemplo, nós temos 4z elevado a 2 mais 2z mais 6. Por que o 2 vai ser o fator comum? Porque o 2 é o maior divisor, de 4, 2 e 6. Então, o fator comum, ele pode ser algébrico também. Então, o fator comum algébrico, ele deve ser composto com letras que todas as parcelas da expressão possuem, ou seja, todos os termos, eles devem ter aparecendo essas letras. Pode ser uma ou pode ser mais de uma também. Para que as divisões sejam possíveis, usamos aí a menor das potências que cada letra possui. Como assim?
pode acontecer que essa letra que se repete, ela possua expoentes diferentes, seja a mesma letra com expoentes diferentes. Então, como é que eu faço para determinar o fator comum nesse caso? Você vai optar pela letra que possui o menor expoente, né? Então, aí no primeiro exemplo, nós temos 5x mais xy. Quem é o fator comum? O x, porque o x está se repetindo aí nos dois termos. No segundo exemplo, nós temos aí 5y elevado a 5 menos, 8y elevado a 5 menos 5y elevado a 4. Quem é que vai ser o fator comum? Ah, o y, porque ele está se repetindo nos dois termos. Só que o termo y, a letra y, ela vem com expoentes diferentes. Um está elevado a 5 e o outro está elevado a 4. Como é que eu faço para determinar o fator comum? Vou optar pela letra de menor expoente. Então, o fator comum vai ser o y elevado a 4, né? Por fim, nós temos aí o fator misto, né? É um fator comum que é composto por letras e números. É uma junção dos dois casos anteriores que a gente viu, né? Do fator comum numérico e do fator comum algébrico. Então, no primeiro exemplo, nós temos 4xy menos 6y2. Então, nós temos que o fator comum é 2y. Por quê? Porque o 2 é o maior divisor comum de 4 e 6. E o y por quê? Porque o y está se repetindo nos dois termos. Porém, né, vale ressaltar que no primeiro termo a gente tem o y sozinho, no segundo termo nós temos y elevado a 2. Então, nós sempre damos preferência à letra que tem menor expoente, no caso, o y, certo? Então, aí um lembretezinho, né, que quando as letras forem iguais e tiverem expoentes diferentes, nós usamos sempre a de menor expoente. Alguns exemplos para vocês, né, observarem aí na prática como é feita a fatoração utilizando o fator comum, né, uma junção de todos aqueles casos que a gente viu antes, né, o fator comum numérico, o fator comum algébrico, o fator comum misto, certo? Eu destaquei esse exemplo 4 aí para a gente comentar, né, onde o fator comum é 4a elevado a 3, b elevado a 2. 4 por quê? Porque o 4 é o maior divisor comum de 12, de 20 e de 8. A elevado a 3 por quê? Porque a letra A se repete em todos os termos. E o menor expoente aí dessa letra A é o 3, né? O A elevado a 3. E o B também da mesma forma, ok? Mais um lembrete, né? Que para verificar se a sua fatoração está correta, é só você multiplicar o fator comum pelo que está dentro do parêntese. Se você chegar na expressão original, né? Se você chegar na expressão inicial, então significa que a fatoração está correta. Vamos ao próximo caso, que é a fatoração por agrupamento, né? Para explicar esse tipo de fatoração, é necessário que nós tenhamos aí um número par de termos. Como assim? É necessário que a gente tenha expressões 4, 6, 8 termos, né? No mínimo 4 termos. Então, vamos aí a um exemplo. Nós temos a expressão ax mais y mais bx mais by. Essa fatoração vai recair no nosso primeiro caso, né? Que é a fatoração por fator comum. O que é que vai diferenciar da fatoração por fator comum em evidência? Que nessa fatoração aqui nós vamos ter mais de um fator comum para ser colocado em evidência, olhem só. Identifique o termo comum a cada dois termos, no caso de um polinômio com 4 termos. Então, nós temos aí o nosso polinômio, colocando em evidência, né, agrupando de 2 em 2 e colocando em evidência o que está se repetindo. Nós temos aí que nos dois primeiros termos o fator comum é o A, e nos dois últimos termos o fator comum é o B. Colocando em evidência novamente, porque note que x mais y estão se repetindo, nós temos aí que a forma fatorada da expressão inicial é
x mais y vezes a mais b. Então, nós temos aí um exemplo mostrando como foi feita a fatoração por agrupamento dessa expressão aí, x, y menos 3x mais 2y menos 6. Então, veja que o x ele não é um fator comum de todos os termos e nem o y. Quando procuramos um número como fator comum, ninguém divide o 1, o 3, o 2 e o 6 ao mesmo tempo. Então, podemos tentar agrupar os termos de 2 em 2 e procurar fatores comuns entre esses pares aí, certo? Fazendo isso, nós observamos que nos dois primeiros o fator comum é o x, certo? Então, observem aí que no segundo grupo, o fator comum vai ser o quê? O número 2, porque é o maior divisor comum aí, tanto do 2 como do 6. Então, agora repare que o y menos 3, certo? Está aparecendo nos dois termos da nossa expressão. Então, ele será o novo fator comum. Colocando em evidência novamente, nós temos que a forma fatorada da expressão inicial vai ser y menos 3 vezes x mais 2, certo? Então, nós temos aí mais dois exemplos para aplicação, com a aplicação aí desse tipo de fatoração. Vamos ao terceiro caso, que é a diferença de dois quadrados. Nesse processo, nós verificamos que a ao quadrado menos b ao quadrado, a forma fatorada dessa expressão é a mais b vezes a menos b. Então, vejamos aí um exemplo, né, onde nós temos 16x ao quadrado menos 25. Então, o primeiro passo para escrevermos a forma fatorada dessa expressão é extrair a raiz quadrada das extremidades aí dos dois termos que aparecem nessa expressão, certo? Ah, mas um dos termos não tem raiz quadrada, então aí você já para, né, e verifica uma outra forma de fatorar a expressão, porque você já vai identificar que não vai recair numa diferença de dois quadrados, certo? Então, todos os dois termos têm que possuir raiz quadrada exata. Então, fazendo isso nos termos que nós temos, né, extraindo aí a raiz quadrada desses termos, nós temos que a raiz quadrada do primeiro termo vai ser 4x e a raiz quadrada do segundo termo vai ser 5, né? Depois é só a gente escrever o resultado como um produto da soma pela diferença desses valores que nós encontramos. Então, nós ficamos aí com 4x mais 5 vezes 4x menos 5. Lembrando que o 4x e o 5 foram os resultados que nós encontramos aí extraindo a raiz quadrada desses termos, certo? Então, aí mais dois exemplos para vocês verificarem a aplicação dessa fatoração. Quarto tipo de fatoração é o trinômio quadrado perfeito. Trinômio, porque é uma expressão algébrica composta por três termos. Quadrado perfeito, porque é o resultado da multiplicação de dois fatores iguais, né? Então, nós temos aí x mais 3 ao quadrado, que como nós vimos lá nos produtos notáveis, essa expressão pode ser escrita como sendo x mais 3 vezes x mais 3. Desenvolvendo aí essa multiplicação, nós chegamos aí no resultado x ao quadrado mais 6x mais 9. Um trinômio quadrado perfeito, certo? Se precisamos fatorar um trinômio, o primeiro passo é verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito, certo? Porque nem todo trinômio vai ser um quadrado perfeito. Então, isto é, se ele provém do produto notável quadrado da soma ou quadrado da diferença. Algebricamente, os padrões são, né? Então, nós temos aí as referências aos produtos notáveis que nós estudamos no vídeo anterior. Como é que eu faço e como é que eu faço essa verificação aí? Como é que eu sei se um trinômio ele é ou não quadrado perfeito? Então, veremos um exemplo passo a passo de como identificar um trinômio quadrado perfeito utilizando a seguinte expressão: x ao quadrado mais 6x mais 9. Primeiro passo: extrair a raiz quadrada dos termos que possuem
raiz quadrada exata. Traduzindo, calcular a raiz quadrada dos extremos. Quem é que está nos extremos? X ao quadrado e 9. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. E quem é a raiz quadrada de 9? 3. Primeiro passo, completo. O segundo, verificar se o terceiro termo é o dobro da multiplicação entre estas raízes. Como assim? Você vai verificar, certo? Se o produto, você vai verificar se o produto desses resultados que você achou por 2, se o resultado vai bater com o termo que está lá no centro. Então, eu vou pegar os dois resultados que eu encontrei, que foi o x e o 3, e vou multiplicar por 2. Fazendo isso, o resultado encontrado é 6x. Logo, bate com o resultado que está lá no centro da minha expressão, no meio do trinômio. Então, eu já posso garantir que se trata de um trinômio quadrado perfeito, certo? Como é que eu escrevo na forma fatorada esse trinômio? Você vai usar os termos que você encontrou como resultado da raiz quadrada, lá no primeiro passo. Vai escrever entre parênteses elevado ao quadrado. E como é que eu sei se é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença? Você vai voltar lá no termo do meio e vai verificar o sinal. Se for o sinal de mais, o quadrado da soma. Se for o sinal de menos, é o quadrado da diferença. Então, observe que na nossa expressão, o sinalzinho do segundo termo é positivo. Por isso que a forma fatorada desse trinômio fica x mais 3 ao quadrado. Então, devemos ter o cuidado, certo? Com os trinômios que parecem, mas não são produtos notáveis. Olha esse primeiro exemplo. Y ao quadrado menos 5y mais 25. Extraindo aí a raiz quadrada das extremidades, nós temos o y e o 5 como resultado. Quando a gente multiplica esses resultados por 2, a gente vê que não bate com o que está lá no centro, no meio. Então, a gente já sabe que esse trinômio não é um quadrado perfeito. Um outro caso é quando há um conflito entre os sinais. Então, aí se eu for extrair a raiz quadrada dos extremos dessa segunda expressão, desse segundo trinômio, 4a ao quadrado menos 8a menos 4, você vai notar que não temos dentro do conjunto dos números reais uma raiz quadrada para menos 4. Então, nesse caso, nessa situação, esse trinômio também não vai ser um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, em linhas gerais, nós temos que a fatoração do trinômio quadrado perfeito pode ser aplicada em dois casos. Em primeiro, nós temos aí o trinômio a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que pode ser escrito na forma fatorada, onde a forma fatorada é a mais b vezes a mais b, que, resumindo, pode ser escrito como a mais b ao quadrado. Então, nós temos aí que a mais b ao quadrado é a forma fatorada da expressão a2 mais 2ab mais b ao quadrado. De forma semelhante, nós temos aí a expressão a ao quadrado menos 2ab mais b, onde a forma fatorada é a menos b ao quadrado. Então, nós temos aí que a menos b ao quadrado é a forma fatorada da expressão a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Vamos ao nosso quinto e último caso de fatoração, que é a soma ou diferença de dois cubos. Então, nós temos aí a soma de dois cubos, a ao cubo mais b ao cubo, onde a forma fatorada é a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E a diferença de dois cubos, que é a ao cubo menos b ao cubo, onde a forma fatorada é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, certo?
uma dica importante, no caso, é um alerta para que vocês não confundam, né, o cubo da soma com a soma de dois cubos. Isso vale também para a diferença, o cubo da diferença e a diferença de dois cubos, certo? Então, muito cuidado para não confundir. Observe que o cubo da soma, os termos A e B estão entre parênteses, e na soma de dois cubos é A elevado a 3 mais B elevado a 3. Então, a mesma analogia vale para o cubo da diferença e a diferença de dois cubos, certo? Só vai mudar aí o sinal, se tratando da diferença de dois cubos e o cubo da diferença, ok? Então, aí eu deixo para vocês um pequeno resumo dos nossos dois vídeos, das nossas duas aulas, certo? Se quiser, você pausa o vídeo e dá uma olhadinha nesse resumo, ok? Então, aí, bons estudos para vocês.